Vamos a Belém então, gente, porque a indústria de papel e celulose também participa, claro, da COP30 e a gente vai conversar com Fernando Nakagawa, que segue por lá, agora ao lado de Sarita Severien, gerente de mudanças climáticas da Suzano. Sarita, muito bem-vinda aqui no CNN Money e Naka também, uma boa tarde para vocês. Tudo contigo, Naka. Obrigado, Muri. Boa tarde a todo mundo que está com a gente aqui no Money. Sarita, obrigado por estar aqui com a gente. Você já é uma veterana de COPs, então eu queria começar a nossa conversa com a tua percepção. Como é que Belém está sendo na comparação com outras conferências? Tem mais o que aqui em Belém? Tem muita gente do setor privado, por exemplo. Essa percepção é correta? Boa tarde. Boa tarde, Naka. Prazer enorme estar aqui na CNN. Sim, essa COP ela tem um quê super especial para nós brasileiros. Foi uma COP sonhada, planejada. A gente escutou muito de incertezas, mas estamos aqui, pessoal. Estamos em Belém, a negociação está acontecendo. A gente brinca que os perrengues elas existem em todas as COPs. Então, em Glasgow a gente demorava 2h30. Em Egito a gente teve problema de alimentação. Em Dubai a gente andava 20 quilômetros por dia. E Belém a gente está tendo aqui um pouco desse calor, mas é um calor também humano. É um calor dessa COP que vem com esse propósito da ação e da implementação, e isso toca muito o setor privado. O setor privado ele tem uma crescente de atuação em COPs, houve uma ampliação da escuta em COPs do que a gente chama das não partes, né, que não são os estados e não são os países, e isso é muito crescente. E o que a gente vê aqui é o setor, esse ano principalmente, é o setor empresarial que está atuando efetivamente na implementação, é o setor empresarial que está olhando para a escala das soluções para a crise climática. Mas eu não gostaria de deixar de reforçar aqui o quanto está sendo um marco, o quanto é relevante e representante a participação dos povos originários e dos povos tradicionais nessa COP. Essa COP eles estão com uma voz muito mais relevante do que outras COPs e eles estão sendo escutados pela nossa presidência, pela nossa CEO, trazendo a complexidade que existe do território, da natureza e tentando endereçar pontos que são tão relevantes, não só para os estados, para nós do setor empresarial, mas para eles também. Diferenças de estarmos na floresta, no comecinho da floresta e num país democrático, né, Sarita? Agora, falando do setor privado, o que move uma empresa como a Suzano? Vários concorrentes estão aqui, de vários setores da economia, os mais diversos, mas o que move uma empresa a deslocar executivos como você para estar aqui acompanhando as discussões? É muito mais uma iniciativa para mostrar o que se está fazendo, para ouvir, para falar? Qual que é a intenção? Vocês tentam influenciar os debates? O que o setor privado vem fazer na COP? Sim, a gente vem com uma série de objetivos. Existe sim um primeiro objetivo de expor e de dar conhecimento ao mundo do que o setor privado brasileiro tem feito. Há muito desentendimento, Naka, sobre o diferencial. A gente tem visto aqui diversas empresas participando da CNN. A gente diversas vezes tem que apresentar qual que é o diferencial e quanto o Brasil tem olhado para a questão da eficiência e tem olhado para a questão, por exemplo, da descarbonização há muito tempo. Então eu, como Suzano, eu venho para a COP, para apresentar o que a Suzano tem feito. Nós somos a maior empresa de papel e celulose do mundo e nós temos a natureza e o clima como item inerente à nossa operação. Os eventos climáticos extremos, eles já afetam a nossa operação, porque nós temos a floresta em pé, nós utilizamos o eucalipto junto com a floresta nativa, conectado ali com a floresta nativa para produzir a celulose. Então, se eu tenho um incêndio, se eu tenho uma mudança de temperatura, isso afeta. Então, estar e acompanhar as negociações retroalimentam também o que a gente leva para dentro da companhia como estratégia. Então, primeiro a gente vem e mostra, segundo a gente se alimenta do que acontece das negociações e sim, é importante que a gente acompanhe as agendas materiais para cada um dos negócios. Para nós, o setor de celulose, é muito importante as discussões em volta do mercado de carbono, tanto regulado quanto voluntário, o artigo 6.4, que a gente tem escutado ao longo dos anos, mas também, por exemplo, como vai ser esse movimento do financiamento saindo desse universo de COP e chegando ao chão. E chegando não só a Suzano, grandes empresas do Brasil, mas também
para a nossa cadeia de valor, para os nossos parceiros. Como esse dinheiro vai chegar e vai materializar-se, por exemplo, numa restauração ecológica que é tão necessária. E isso a gente faz por meio de parcerias, relacionamento, a gente encontra uma série de pessoas e aí a gente tem bilaterais, painéis, reuniões, o tempo todo, todo lugar aqui na COP. Sarita, para o setor de celulose, alguns temas são mais importantes nessa agenda, né? Como, por exemplo, a questão do crédito carbono e financiamento. O crédito carbono foi encaminhado ali na história do Brasil, criou parâmetros com a adesão de parceiros importantes, China, União Europeia. Tem dinheiro suficiente para o financiamento? Como resolver essa questão? O dinheiro, ele se parece existir, mas a gente precisa acelerar os mecanismos de acesso, né? O setor privado ele não vai depender somente do que vai sair de negociação, mas a gente também acessa bancos, fundos e financiadores para poder fazer o trabalho. A Suzano, há 2 semanas atrás, a gente conseguiu acessar o Fundo Clima do BNDES para a restauração ecológica. Note, não é para o plantio de eucalipto, é para a restauração de floresta nativa, é o plantio de floresta nativa. A gente acessou, NACA, 220 milhões de reais para poder restaurar 24 mil hectares. Então, os sinais, eles estão surgindo, mas o desafio existe. E o desafio passa pela rastreabilidade, passa pela transparência, pela qualidade da informação que a gente tem. E a gente vê que esses desafios, eles precisam ser vencidos para esse dinheiro sair desse âmbito de negociação e ele efetivamente chegar no território para ele virar solução. Muito bem, a gente conversou com a Sarita da Suzano. Sarita, bom finalzinho de COP, que ainda tem mais 2 dias e meio aqui em Belém, pelo menos. 2 dias de muitas negociações e muitas soluções para serem publicadas. Tomara. Obrigada, Naka. Boa tarde, Muri, com você. Assim que é bom. Obrigada, Sarita. Obrigada, Naka. Bom trabalho para vocês por aí. Bons negócios também.